Fala galera da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e hoje nós vamos com mais uma atualização da carteira internacional do Jornada. Então hoje nós tivemos muitos impactos negativos aí na Bolsa, tanto aqui na Bolsa de Valores do Brasil, né, de São Paulo, que caiu cerca de 3%, né, foi 2,94%, e a Bolsa norte-americana, né, o S&P 500, a principal bolsa norte-americana, que caiu 2,93% no dia de hoje, né? E o que acontece? O Trump ainda está ali com aqueles atritos comerciais com a China, né? Ele querendo barrar de todas as formas o crescimento do país chinês. Então, o mundo inteiro acaba entrando nesse embate aí, né? E até os resultados ali na Europa foram mais fracos, né? A Alemanha foi impactada por isso, porque ela exporta muita coisa para os Estados Unidos também. E a principal notícia de hoje é que a curva de juros nos Estados Unidos se inverteu. Então, o que acontece? O comum de a gente presenciar é a curva de juros de mais curto prazo, né, de investimentos de curto prazo, ser sempre mais baixa do que uma curva de juros de longo prazo. Tá? Por quê? Porque quando a gente investe para o longo prazo, a gente espera ter um retorno maior, justamente por reconhecer que tem um risco maior. Né? Só que hoje essa questão se inverteu, porque a curva de juros de mais longo prazo ficou abaixo da curva de juros de curto prazo. E isso significa o quê? Que o mercado está enxergando um risco de curto prazo maior, né? Um risco maior para o curto prazo do que para o longo prazo. E isso porque muita gente está imaginando que possa ter uma possível recessão aí de curto prazo, tá? E a última vez que aconteceu esse acontecimento aí foi justamente em 2007, que foi um ano antes da crise do subprime. Então, já tem gente aí alertando que pode vir realmente uma recessão em breve aí nos Estados Unidos e, consequentemente, chacoalhar o mundo inteiro, né? Se você já acompanha aqui os vídeos do canal há um tempo, eu venho falando, venho alertando sobre esse possível acontecimento, né, de uma possível crise nos Estados Unidos, porque vem a China crescendo muito forte, os Estados Unidos tentando barrar esse crescimento e, inevitavelmente, pode acabar tendo alguma crise nesse sentido, tá? Tanto é que a gente começou na nossa carteira a formar um caixa, né, até para aproveitar eventuais oportunidades que possam surgir e que já pode ter surgido a partir desse mês. Então, se a gente pegar aqui no gráfico, hoje a Bolsa dos Estados Unidos fechou em 2.840 pontos. Tá? Se a gente pegar no último vídeo que eu gravei foi no dia 10 de julho, tá? Ela tinha fechado em 2.993, tá? Então, é uma distância aí de 15 mil pontos, né? 15 mil não, 150 mil pontos. Então, é uma diferença bastante significativa, né? Então, realmente é algo para a gente ficar alerta e o gráfico aqui do índice da Bolsa está encontrando uma espécie de suporte, né, que pode ser rompido a qualquer momento, então não vejo muito boas perspectivas, né, para o curto ou médio prazo aí do investimento nos Estados Unidos, como eu venho alertando aí nos últimos vídeos. Então, a gente vem aqui para a nossa carteira e vê que tem uma pequena valorização aqui em 0,81%, tá? E a gente vê bastante ativos aqui no vermelho. Mas como que a gente está no positivo aqui? Muito foi impactado por questão da subida do dólar, né? Então, o dólar agora ficou acima do nosso custo médio, porque a gente pagou aqui no nosso dólar médio 3,94. Desculpa, mais ou menos aqui 3,94 no câmbio aqui do dólar. E ele subiu hoje para 4,05. Então, isso acaba
impactando positivamente o resultado aqui da carteira, mesmo a gente tendo ativos no prejuízo, né? Então, em meses anteriores a gente teve um impacto negativo justamente pelo dólar mais baixo na carteira, e agora com o dólar mais alto a gente teve um impacto positivo que vai contrabalanceando aí com a queda ou subida de alguns ativos específicos da nossa carteira. Tá? Então, vamos fazer aqui o nosso aporte, né? Pelo Remessa Online. Vou colocar aqui, enviar o nosso aporte mensal, né? De R$ 1.000 de sempre. E vamos ver como que fica os custos totais aqui. Tá? Então, enviando R$ 1.000 hoje, a gente consegue receber $240,91. Então, vou inserir aqui, como se a gente tivesse feito a nossa remessa. Eu altero aqui para dia 14/8. E o valor recebido em dólar aqui, de $240,91. E aí ele calcula automaticamente aqui, né? A gente fica com uma compra, né? Um valor de compra cambial de 4,15, né? Que é um valor bem expressivo, acima, né, da taxa aqui normal, porque a gente está pagando, né, uns spreads aqui, o custo, né, do câmbio comercial deles, IOF também está incluso aqui, e a tarifa bancária, que é o SWIFT, né, para envios internacionais. Então, o nosso custo dessa operação acaba ficando realmente um pouco mais alto. Tá? Então, se a gente olhar aqui como referência, né, o ETF que acompanha justamente o S&P 500, a gente vê que ele teve uma queda expressiva em relação ao mês passado, porque ele estava aqui na faixa de $300, tá? No último vídeo, nossa última atualização, tá? Então, ele teve uma queda expressiva aqui de $15, que acompanha mais ou menos, né, o índice. E, assim, referente a quando a gente entrou, né, nesse investimento, ele ainda está acima, só que a gente não sabe, né, se nos próximos meses ele pode realmente voltar a se desvalorizar ou mesmo voltar a se valorizar. Então, por isso que a gente começou a montagem desse caixa aqui. Então, a gente separou cerca de $338,50 para ter uma opcionalidade em caixa aí para a gente aproveitar em eventuais quedas. Tá? Mas o que acontece? Eu, pessoalmente, acredito que é só o início, né, de uma possível queda. Então, esse caixa aqui eu vou continuar mantendo, tá? E a gente vai fazer um novo aporte ali de $1.000, que é o que eu vou utilizar para fazer a compra deste mês, tá? E que ativo, né, que eu acabei escolhendo para a gente investir esse mês, tá? Como, olhando aqui para a nossa carteira, a gente tem alguns ativos aí com boa desvalorização, né? No caso aqui o GSP, que é aquele ETF de commodities, né? Ele segue índices de contratos, né, de commodities. O XSOE, que segue, que é um ETF que tem empresas de países emergentes e que não tem empresas estatais no meio desses investimentos. E a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, também tem uma desvalorização aqui de 4%. Tá? E o VNQI, que é o ETF que tem REITs, né? Ou seja, o equivalente aos nossos fundos imobiliários, só que ele tem REITs do mundo todo, né? Exceto os Estados Unidos, nesse aqui. Tá? O dos Estados Unidos é o VNQ. Então, considerando essas quedas aqui, que são boas oportunidades para a gente aportar, né? E até aproveitando que a representatividade menor aqui da nossa carteira é justamente o índice aqui de commodities, a gente vai fazer um novo aporte nele, tá? E a gente vê que ele teve uma desvalorização considerável aqui nesse último mês. E vamos dar uma olhada aqui, né, no gráfico geral dele. Então, quando a gente pega aqui o gráfico que ele puxa desde 2014, a gente vê que realmente ele teve uma queda bem forte, né? Ele estava na faixa ali dos 5.000
e hoje está aqui na faixa dos 2.400, né, mais ou menos. Eu vou diminuir o gráfico aqui para a gente ver certinho isso. Ali bem nos 2.400, né? E o que acontece? Quando a gente comprou, né, no último mês, foi aqui, 7 de julho, né? Foi mais ou menos aqui, né? Que a gente acabou pegando aqui nos 2.500, mais ou menos. É por isso que ele teve essa queda aqui, que representou a queda lá no nosso ETF. Você viu que ele chegou a bater até menos de 2.300 aqui, mais para o início do mês de agosto aqui. E agora já está retornando aí para os 2.400. Pode ser que ele volte a esses patamares, voltar aos 3.000 pelo menos, quem dera voltar aos 5.000 ali, que ele chegou a atingir em 2014. Vou até esticar aqui o gráfico para 10 anos, que aí a gente vê, né, que ele se manteve por um bom tempo ali na faixa dos 5.000, então realmente pode ser, né, que esse índice volte ali, porque a gente está vendo uma mínima histórica, né, nesse índice de commodities, né? Se eu até colocar o máximo aqui acaba ficando um pouco distorcido, porque faz realmente muitos anos, né? A inflação desse período todo aqui influencia bastante na precificação, então acho que o ideal é a gente olhar esse período de 10 anos, que aí a gente tem uma base mais razoável para analisar. Então, assim, considerando aqui esse gráfico aqui com 10 anos, né? A gente vê que um valor sustentável dele poderia ser na faixa dos 5.000, mas se a gente chutar até na média aqui desses dois períodos, a gente teria pelo menos uns 3.000 e pouco, né, de que o índice de commodities poderia alcançar, né, então a gente já teria uma valorização interessante. Se a gente pegar cada um dos índices de commodities específicos aqui, né, o petróleo, o gás natural, a gasolina, etanol, propano, urano, ouro, a gente vê a maioria aqui, ó, teve uma grande desvalorização, né, durante esse último mês, aqui -4, -12 na gasolina, -18 no etanol, -18 no propano. Então, a gente vê que no ano, propano -57, então a gente tem bastante commodities realmente caindo forte durante esse ano, né? O que tem subido mais forte são esses metais preciosos, né? O ouro em especial, e que está recebendo fuga em massa, né? Justamente porque o mundo está esperando uma certa crise, né? E aí muitas outras commodities realmente caindo durante o ano, né? Aqui borracha, né? -20 durante o mês, mas no ano ela está positiva, né, 15%. Então, a gente vê realmente muitas commodities que caíram forte, né, e outras subiram aí um pouco, o chá aqui subindo 31%, mas a maioria tudo no negativo com valorização bem pequena, né. Então, realmente eu acredito que é sim uma oportunidade de aportar novamente nesse investimento em commodities, então eu vou fazer justamente esse aporte nesse mês. Então, com o aporte desse mês, a gente tem $240,91, e eu vou fazer o cálculo aqui de quanto que eu consigo comprar com isso, né? Então, 240 aqui, vou fazer o cálculo, 240 dividido 240,91 dividido por 13,89. Tá? Aí daria 17 aqui. Então, seria mais ou menos isso, 17. Então, eu vou colocar aqui na nossa outra fórmula, 13,89 vezes 17, e somar os 2,99 da taxa de corretagem da Drive Wealth, que é a que eu utilizo, a corretora internacional que eu utilizo para fazer essas compras no exterior, tá? Então, ficaria assim. E o custo total aqui, né, dessa operação daria $239,12, tá? Então, eu vou subtrair isso aqui para a gente poder somar ali, 1,79, e aí eu vou somar aqui com o caixa atual, mais 338,50,
E aí a gente vai ficar com esse caixa atual, tá? E agora eu vou fazer o cálculo de quanto que eu vou ter investido no GSP, tá? Cadê como que eu... Onde que eu acho aqui? Beleza. No GSP, então eu vou fazer a conta aqui novamente. Eu vou, na verdade, refazer o cálculo aqui, que aí fica um pouco mais fácil da gente fazer, né? Então, eu vou somar aqui 15,54 vezes 15, tá? Que aí é para eu ter realmente os valores totais dos dois, mais 2,99, mais 2,99 de novo. Aí a gente chega, né, no total gasto aqui de 475,21, tá? E eu pego todo esse valor aqui e vou dividir pelo total de pelo total de cotas, né, que a gente tem do fundo. Então, eu tinha 15 anteriormente e agora eu passo a ter 32, né, com mais 17 novas. E aí a gente chega nesse preço médio aqui novo de 14,85, tá? $14,85, 32 de quantidade. E agora a gente tem essa nova posição aqui, né, no GSP. A gente agora tem cerca de R$ 1.800 aplicado nele. Tá? E aí você vê que o prejuízo, né, diminuiu para 4%, justamente porque a gente dividiu pela metade, mais ou menos. A gente dobrou, né, praticamente o número de cotas desse fundo, então acabou diminuindo aqui mais ou menos pela metade o prejuízo. Tá? Aí eu só atualizo aqui a nossa nova posição em caixa, 340,29, e aí fica isso mesmo. Tá? Então, no vídeo de hoje é isso que eu tinha para passar. A gente está realmente numa situação aí que pode acontecer alguma crise, algo mais preocupante, né, de forma geral nos investimentos no exterior. A carteira brasileira, né, carteira de ações, carteira de fundos imobiliários, por enquanto eu estou achando bem confortável, tá, em relação ao resto do mundo. Por quê? Porque quando a gente teve a crise ali em 2008, o Brasil também estava começando a deslanchar, estava bem em termos de fundamentos, e é exatamente o cenário que a gente vê hoje, né? E em 2008, durante ali a crise do subprime, os Estados Unidos caíram bem forte, né? O Brasil também chegou a cair bastante, só que pouco tempo depois já voltou a subir, enquanto os Estados Unidos demorou um pouquinho mais. Então, com relação às ações brasileiras, eu estou mais tranquilo, tá? Mas essa carteira internacional aqui, é bom a gente ir observando que realmente existem muitos ativos aí se desvalorizando e que pode abrir oportunidades futuramente, né? Então, eu estou também de olho em algumas ações específicas que, quando eu julgar que chegaram realmente em um preço mais favorável, a gente pode realizar a compra delas. Beleza? Então, no vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curte aí o vídeo, deixa seu joia, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e compartilha aí com quem você acha que pode ter interesse nesse assunto. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.